Ô professor, por que você fica dando essas entradas nessas camisetas, hein? Ah, porque é uma entrada diferente, né, pessoal? Não é um negócio assim meio... tá? Meio coisa do professor, tá certo? Coisa íntima do professor, é isso, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Depois da aula passada sobre o dia de Darwin, hein? Puxa vida, foi bacana, né, pessoal? A gente reconhecer, né, a importância desse cara, né? A importância dessa luz que iluminou toda a parte, o mistério da evolução dos seres vivos, ok? E hoje nós temos um assunto muito importante também para falar, que é assunto de ensino médio, cai no Enem, cai no vestibular, afinal, enfim, né, o nosso conteúdo que a gente desenvolve aqui, no nosso canalzinho, é um conteúdo que cai em vestibular, tá certo? Para dar aquele reforço para vocês, que dá aquele entusiasmo para vocês, para dar aquela energia de ativação para vocês começarem a estudar, pelo menos a parte de biologia, né? As outras partes vocês têm que correr atrás, ok? Satisfação em encontrá-los, e hoje nós temos uma aula muito importante, que nós não temos ainda, tá certo? Aqui no nosso cardápio de aulas do canalzinho do seu velho professor, tá certo? Velho não, usado, tá? Gente, me responda uma coisa pro seu professor. Ah, professor, não vem com essas perguntas. Gente, responda pro professor, poxa, não fica com vergonha. Todo mundo tá no mesmo barco, como eu sempre falava na sala de aula. Vocês estão aqui para aprender. Eu aprendo com vocês, o professor aprende muito com os alunos. Está errado quem nunca falou isso. Gente, se você fizer uma cirurgia de grande porte, uma laparotomia exploradora, a abertura totalmente do ventre, quase, tá certo? Se você fizer, por exemplo, uma cirurgia simples, como uma retirada de uma verruga, ou uma cirurgia média, como uma retirada de hérnias inguinais, o cirurgião médico, ele vai cortar os tecidos. Vai cortar os tecidos superficiais, rompimento de vaso, vai sair sangue, processo de hemorragia, hemorrágico. Imagine se essa hemorragia, se esse corte de tecido não se regenerasse. Como é que ia acontecer? Imagine se a renovação de células não ocorresse nos tecidos, como esses exemplos que eu dei para vocês, tá certo? Para que o tecido se regenerasse e tudo voltasse ao que era, com novas células tampando o buraco nesses tecidos. Você está fazendo a barba, que não é o meu caso, está fazendo a barba, de repente você pega lá o aparelho de barbear e dá uma trincada na pele, sai sangue, rompimento de tecido, células mortas, hemorragia. Imagine se não mais se recuperasse tecido, tá certo? Como é que seria? Não é verdade? A renovação de tecidos é muito importante com a produção de células. São as células que renovam o tecido. Células têm vida. Células têm uma etapa de vida. Células têm um período de vida, galera. Não é verdade? Imagina se as células do nosso corpo não se regenerassem os tecidos que nós temos. O tecido muscular, o tecido ósseo, o tecido nervoso, né? Como é que seria? Sendo que o tecido nervoso é algo à parte. Mas como é que seria o tecido muscular, o cartilaginoso? Não é verdade? Se as células não se renovassem, elas têm um período de vida, como eu falei para vocês. Se você faz um corte no tecido, precisa regenerar as células. Senão a hemorragia seria constante. Certo? Um exemplo. Uma célula da pele dura mais ou menos de 15 em 15 dias. 2 semanas um pouquinho mais. Se elas não regenerassem, como é que ia fazer? Elas ficam velhas, elas morrem. Hemácias, glóbulos vermelhos, eritrócitos. 120 dias de regeneração. Elas duram 120 dias. Como é que seria se ela não se renovasse em termos de medula óssea? Como é que os glóbulos vermelhos iam cair novamente no sangue se não tivesse regeneração de células? Tá certo?
Células do estômago, células do intestino, dura em torno de 2 a 5 dias. Imagina se as células do intestino, elas ficam velhas, morrem, se não regenerasse células do estômago e intestino, órgãos tão importantes para o sistema digestório. Tá entendendo? Tá? As células ósseas, que duram uns 10 anos por aí para se regenerar, ou seja, para se reproduzir, para gerar novas células no período de vida. Do fígado, 500 dias. Quer dizer que um tecido, para se regenerar, precisa da multiplicação celular, precisa do ciclo celular, tá certo? Um outro exemplo, gametas sexuais, células sexuais, espermatozoides e óvulos. Quem é que comanda a produção de novas células sexuais? Tanto espermatozoide como óvulo. Divisão celular. Tá? O crescimento do ser vivo, o crescimento e desenvolvimento dele. O que seria, pessoal? O crescimento de ossos, músculos, num bebê recém-nascido, para crescer o ser vivo qualquer? Seres eucariontes, né? Claro. Como é que seria se não tivesse a renovação de células, se não tivesse o ciclo celular? Seria quase impossível, tá certo? Então, gente, esses exemplos que o professor deu agora é para lembrar vocês que o nosso foco da aula de hoje, que o nosso norte da aula de hoje é ciclo celular. Divisão celular, ciclo celular. E o ciclo celular, pessoal, vocês já aprenderam isso na escola. Já. Certo? Vocês vão lembrar disso. E o ciclo celular, pessoal, tá? É continuidade da vida. Continuidade da nossa vida. O crescimento e desenvolvimento dos seres, reparação de tecidos, a cicatrização, tá certo? E a reprodução dos organismos para manter a espécie, manter viva e dar continuidade da espécie. Ok? Então é muito importante a gente aprender o ciclo celular. E tudo isso que eu falei, pessoal, tá? Envolve esse processo tão importante. Ok? Muito bem, pessoal. Sem a divisão celular, se não tivesse a divisão celular, se não tivesse o ciclo mitódico, tá certo? Os organismos não cresceriam mais, tá certo? Não se mais cicatrizaria, a cicatrização de lesões seria impossível, tá certo? Né? Não conseguia reprodução, impossibilitando a continuidade da vida, como eu falei para vocês. E quando a gente fala em ciclo celular, nós temos 2 tipos de ciclo celular. Um ciclo celular da manutenção do nosso corpo e crescimento e desenvolvimento dele, e um ciclo celular voltado especificamente para células sexuais, espermatozoide e óvulos. O nosso foco hoje é mitose. Lembra da mitose? Mitose. E nas outras aulas nós vamos ver a meiose. Tá? É isso que nós vamos ver. Todo esse processo, pessoal, tanto mitódico como meiótico, ele estabelece a continuidade da vida. Totalmente. Ok? Quando a gente fala em processo de mitose, não é aquela piadinha sem graça, aquela piada biológica, né? O que a célula foi fazer o barbeiro? Mitose. Mitose. Que coisa mais ridícula, não? Então, umas piadinhas aí sem vergonha. Tá certo? Usava muito isso daí, tá? Então, mas quando você fala em mitose, processo mitódico, existem 2 partes nesse processo do ciclo celular da mitose. Existe um processo que é a própria divisão mitódica, que é a mitose, e existe um outro que seria um período de descanso, que você lembra o nome? Cadê? Até aqui. Lembra o nome? Qual é? Interfase. Ou interfase. Tá certo? Então você tem um processo de divisão, mitose, e o período de descanso entre uma divisão e outra chamada de interfase. Ok? A gente vai dar uma olhadinha nos dois, explorar a mitose nessa primeira aula, porque na próxima aula vai ter a mitose 2. Tá bom? Mitose. Essa palavra mitose é um substantivo feminino,
tá certo? E vem do grego, mitos, que significa fio. Fio. E esse termo mitose foi dado pela primeira vez por Walter Fleming, tá certo? Que deu o próprio nome de mitose ao processo. Então vem do grego, significa fio, tá certo? O outro termo que faz parte do processo do ciclo mitódico da mitose, a intérfase, pessoal, também é um substantivo feminino, tá? Que é um período de descanso, de pausa, de relax entre duas divisões consecutivas, tá certo? Aquele período de descansar, que seria a fase de intérfase, tá bom? Certo? Muito bem. Gente, vamos falar um pouquinho a respeito do histórico. O histórico do ciclo mitódico, o histórico da divisão celular, o histórico da mitose, ok? Acorda aí, gente, vamos lá, vem com o professor. Vamos lá, o bonde é pesado, meu. O bonde é pesado, tem coisa aí interessante e complicada para você entender. Ó, tô de olho, mano. Gente, histórico. Por volta mais ou menos de 1885, o Rudolf Virchow falou o seguinte: homens, célula e célula. Homens, célula e célula. O que é homens, célula e célula? Toda célula precisa de uma outra célula pré-existente para existir. É aquilo que nós colocamos dentro da chamada, né, da chamada teoria celular. Entendi, tá? Por volta mais ou menos de 1882, eu falei 1885, mas 1855, tá? Rudolf Virchow, 1855. Por volta de 1882, tá? O processo mitódico, a mitose, ele foi detalhado, estudado, tá certo? Por Walter Fleming, o mesmo que deu o nome de mitose, tá certo? Quer dizer que foi se aprimorando, né? Foi se aprimorando. De 1855 para 1882 foi se aprimorando. Por volta mais ou menos de 1852, antes do Virchow, tá? Em 1882 foi o Rudolf Virchow que falou, né? Tá certo? Homem, célula, célula. Mas antes dele, em 1852, um outro cientista, um outro estudioso relacionado às nossas células, tá certo? Citologista propriamente dito, entre aspas, Robert Remak. Robert Remak, ele propôs a divisão celular antes do Rudolf Virchow, tá? E acusou o Rudolf Virchow de plágio. Quer dizer que existem certas briguinhas entre eles, tá certo? Então, essa parte histórica é muito interessante. Vem lá desde 1855, 1852 antes, depois em 1882. E foi evoluindo. Tá? O estudo das células. E até hoje, o conhecimento, através das técnicas inovadoras que nós temos em termos de citologia, de microscopia, estudos relacionados, o estudo das células, principalmente da divisão celular do ciclo mitódico, está sendo cada vez mais elucidado, cada vez mais aberto e esclarecido. Certo? Então, gente, a nossa aula de hoje, que seria uma mitose 1, né, é mais uma apresentação geral daquilo que a gente vai ver em termos de mitose 2 na próxima aula. Tá? Nós vimos hoje a importância da mitose, a importância da divisão celular como um todo, tanto mitose como meiose. Nós fizemos isso. Falamos também a respeito da importância, falamos a respeito das etapas, mitose e intérfase, falamos um pouquinho a respeito do histórico, e a respeito também, né, do ciclo mitódico e meiótico das células, na verdade. Falamos um pouquinho só do tempo de vida das células, que são dependentes exclusivamente da divisão celular e, obviamente, do ciclo mitódico. Tá bom?
Certo? Tá bom, gente. Na próxima aula a gente se encontra direitinho para estudar, para esclarecer a mitose 2. Gente, estudem bem, organização de estudo. O ano está começando agora, principalmente quem está no terceiro colegial. Se organize em todas as matérias. Na verdade, você tem um longo ano pela frente, né? Se você puder fazer, quem está no terceiro ano, fazer um cursinho, você faça, né? Ou mergulhe num planejamento de estudo para você ficar mais preparado em termos de Enem, de vestibular e tudo mais. Qualquer coisa, o professor está aqui, escreve lá nos comentários para o professor. Ok, gente? Um grande abraço para vocês, um grande beijo, tá? Saúde para você, para sua família, para seus amigos e até lá. Omes, célula. Até mais, gente. Tudo de bom para vocês aí.